recebendo aqui no estúdio o inspetor Cláudio Piazza, que conversa com a gente a respeito de um assunto muito sério, muito importante, que é a clonagem de carros. A Automundo faz um alerta a você a partir de agora. Piazza, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bem-vindo ao Automundo. Obrigado, bom dia também. Olha, a gente tem visto muitos casos de pessoas que são vítimas desse tipo de golpe, ou tem visto também muitas quadrilhas especializadas em clonagem de automóveis. É um crime muito comum? Ele é um crime muito comum, principalmente na nossa região sul do estado, por conta da nossa estrutura de segurança que ainda precisa de mais, vamos dizer, incentivo lá. Nós temos hoje, nossa última operação no sul do estado de vulto, onde a gente colocou aqui 50 policiais rodoviários, em conjunto com a Polícia Civil, Detran e Polícia Militar do estado, nós recuperamos 123 veículos roubados. Foi uma grande operação, acho que uma das maiores do país. Essa foi a maior operação recuperando veículos no Brasil, envolvendo todas as polícias. Tá certo, eu acompanhei em parte essa operação e realmente foi uma das maiores do país. Agora, olha, nós aqui do Automundo, nós vamos ajudar você a não cair nesse tipo de golpe, não cair no golpe dessas quadrilhas. A clonagem de carros é um crime que inclusive vem se tornando frequente a cada dia no estado do Piauí. Saiba as dicas de como identificar esta fraude nesta matéria feita por Hidria Portela. A incidência de veículos clonados no estado do Piauí é grande. Só este ano foram registrados 61 casos. Portanto, se o motorista passou a receber multas de trânsito em lugares que nunca trafegou, é necessário tomar cuidado. Este veículo pode ter sido alvo de quadrilhas especializadas em clonagem. Primeiramente, informar os órgãos policiais, as autoridades policiais, propriamente o delegado de polícia, registrar essa ocorrência na Polícia Civil e, logicamente, comunicar ao órgão de trânsito para que ele não tenha, se porventura identifique que esse veículo é um clone, o proprietário desse veículo, original, digamos assim, do veículo que está transitando como regular, não receba multas e não incida outros débitos para ele relacionados com infrações de trânsito. Atenção! Receptação de veículo também é crime. Comece a desconfiar se o veículo está sendo vendido por um valor bem inferior ao que ele realmente é. Antes de concretizar a compra de um veículo, o futuro proprietário deve tomar alguns cuidados. É necessário dar a atenção a alguns itens que identificam se este carro que está sendo repassado foi realmente clonado. O veículo que é furtado ou roubado, ele não pode transitar dessa forma, porque toda vez que o policial for flagrar esse veículo e checar a sua placa, ele vai constar lá a restrição de roubo ou de furto que foi lançada no sistema de informação lá pelo cidadão que foi vítima, tá? Depois do registro. Logicamente que as quadrilhas e fraudadores, eles vão procurar esquentar esse veículo, utilizando a placa de um veículo com as mesmas características para que seja feita a adulteração. Essas adulterações podem acontecer em vários elementos do veículo ou em apenas um deles, que é o caso mais clássico, que é o caso da placa de identificação. Vão substituir a placa de identificação original do veículo, que foi roubado ou furtado, por uma outra placa de um veículo com as características semelhantes, inclusive de ano, modelo e cor, fazendo com que a fiscalização, ao observar a placa e confrontar com o documento do veículo, vai verificar que esse documento E se esse documento for um documento adulterado, vai verificar que esse documento bate com a placa. Na montadora, o carro recebe uma série numérica, que fica gravada no chassi, no motor, nos vidros e até na carroceria do carro. É preciso que as pessoas estejam bem atentas a essa questão e busquem algumas orientações que a gente vai passar a expor agora. A primeira delas é verificar junto ao proprietário vendedor, que está oferecendo o veículo para venda, checar o número do chassi que consta no documento de licenciamento anual, conhecido por CRLV. Uma outra forma também de se precaver é verificar se a placa que consta nesse documento também bate com a que está lacrada a estrutura do veículo. Se esse lacre não foi adulterado, não tem nenhum índice de rompimento ou de violação, e algumas outras informações que também constam no veículo, como uma consulta prévia lá junto aos sistemas de informação dos órgãos de segurança pública, inclusive o próprio Detran, ou a Polícia Rodoviária Federal, ou a própria Polinta da Polícia Civil, para verificar a procedência desse automóvel e ele não ter aí um transtorno com esse veículo. Inspetor Piazza, a gente viu aí na matéria que existem muitos dispositivos que podem ajudar
o motorista. Agora, se ele se deparou com um carro que é roubado, que é clonado, ele pode se assustar. A quem ele deve procurar imediatamente na hora? Seguinte, até a nível de segurança, para ele ter um documento que valide aquele veículo que ele comprou, é interessante que ele faça a Polinter, roubos e furto de veículo. Então, se for comprar um veículo usado, porque o veículo novo não tem o que questionar, comprou na concessionária, está tranquilo. Mas se for veículo usado, mesmo que seja de uma pessoa conhecida, porque você não sabe a procedência antes de quem era, é interessante que você faça a roubos e furtos, no caso a Polinter nossa aqui, lá eles dão um laudo sobre a questão da identidade do veículo, se está tudo batendo direitinho, a questão dos elementos identificadores são todos originais ou não, certo? E aí sim você procede à compra do veículo. Mas é interessante ter esse laudo na mão, até porque se lá na frente for questionada a procedência desse veículo, o Estado deu um documento garantindo que aquele veículo, quando você comprou, tinha uma procedência idônea. O próprio futuro comprador, aquela pessoa que pretende comprar o carro, pode olhar o chassi? É um procedimento difícil de constatar se eles são falsos ou verdadeiros? O procedimento precisa de prática, certo? Se for um veículo clonado, provavelmente ele vai encontrar a numeração que ele espera encontrar. Por exemplo, ele comprou uma placa lá que casa com o chassi. Aquele chassi e a placa são compatíveis. A fraude é bem feita. E a fraude é bem feita. Então, nesse caso, só mesmo numa perícia, numa vistoria, num órgão especializado, é quem vai conseguir identificar essa situação. Então, dificilmente o cidadão comum ele vai conseguir fazer essa identificação. Daí, a questão desse processo de clonagem está surtindo efeito dentro da criminalidade. O valor do carro abaixo do valor de mercado é o principal indicativo de que há irregularidades? Nas operações no sul do estado, nós encontramos várias pessoas lá que compraram os veículos roubados pensando em se tratar de veículo alienado. Certo? Por isso que justificava o valor ser baixo. Então a pessoa chegava lá e disse, por que esse carro está abaixo do valor de mercado? Está abaixo do valor de mercado porque o carro é alienado. Inclusive as pessoas lá falaram pra gente, eu comprei o carro sabendo que tinha ilegalidade, mas que essa ilegalidade era só uma questão de alienação. Se fosse roubado, eu jamais teria comprado. Então várias pessoas prestaram esse depoimento. Então no caso lá, a pessoa vai, adultera o veículo, clona esse veículo num carro alienado, aí diminui, vamos dizer assim, a suspeita da pessoa que vai comprar e aí ele consegue vender o carro nessa condição. Inclusive o carro alienado, ele é até mais caro do que o carro roubado. Porque o carro alienado, na média, ele custa mais ou menos uns 20% do valor do mercado. O carro roubado já é 10%. Então ele consegue, inclusive, com essa história de vender, dizendo que é alienado, agregar um valor maior na venda do veículo. Tá certo. Olha, aí Roberta Rocha conversou com uma especialista em trânsito que falou com a gente a respeito de um dado, nos apresentou um dado assustador. Confira. Hoje o Brasil vive uma situação interessante, né? Triste, mas interessante, né? Nós somos um país que perdemos por dia pelo menos 170 pessoas. Né? Estamos considerando aqueles que morrem imediatamente no local do acidente ou aqueles que deram entrada na rede hospitalar e ali permanecem por até 30 dias. Depois disso não é mais considerado morte no trânsito. Né? Nós estamos falando que nós temos por ano no Brasil 400 mil pessoas sequeladas. Né? Então isso é uma questão de saúde pública. Né? Eu acho que nenhuma doença está matando mais que o trânsito hoje no Brasil. Né? A causa de mortes violentas, hoje o Brasil o trânsito só perde por homicídio. E muitos desses acidentes acontecem nos trechos de BRs que cortam a cidade, do perímetro urbano das BRs. Aqui em Teresina há um ponto que preocupa muito os motoristas, muitas autoridades de trânsito, que é justamente na BR-316, zona sul de Teresina. Qual é o problema com aquele trecho de BR que tem provocado tantos acidentes? Aquele trecho, a estrutura viária dele já vamos dizer assim, saturou. Nós temos uma frota de veículos muito grande circulando naquele trecho e a estrutura disponível é pequena. Então a gente hoje tem uma dificuldade, por exemplo, o motociclista está trafegando pelo acostamento. O Código de Trânsito coloca que não pode trafegar no acostamento. Por outro lado, a quantidade de veículo é muito grande para a estrutura viária disponível. Então, assim, é necessário, é urgente que a gente faça a duplicação daquele trecho ali, porque tem toda uma população ali que ali perde-se o quê? 40 minutos, no mínimo, naquele trecho de deslocamento. Então, afeta até a capacidade de trabalho das pessoas. Isso está gerando prejuízo, a pessoa chega atrasada no serviço, então tem que sair mais cedo. E sem contar a quantidade de acidentes de colisão traseira, porque o pessoal realmente fica impaciente. Paralelo a isso, ainda tem a grande quantidade de caminhão que chega na cidade por aquele trecho. Então nós temos ali moto,
Nós temos automóvel, temos caminhão, temos ônibus coletivo, tanto intermunicipal como local, como interestadual. Então, tudo para uma estrutura viária planejada para 20 anos atrás. Tá certo, então. Queria agradecer a sua presença, Cláudio Piazzarolo, o inspetor Piazza, que veio aqui, participou com a gente do Automundo e deu dicas e informações para você que está em casa também. Sempre alerta e prudência no trânsito.